Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver detalhes da campanha Cidadão Consciente e Gestão Transparente, que quer acabar com o acúmulo ilegal de cargos nos municípios maranhenses. Realizado em São Luís, o 6º Encontro Nacional do Ministério Público, com o tema Pensamento Crítico e Práticas Transformadoras. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, o Ministério Público do Maranhão lança a 3ª edição da campanha institucional Idade Não É Nada, Respeito é Tudo. O MPTV está no ar. Com a presença de membros e servidores do Ministério Público de vários estados do Brasil, ocorreu na semana passada na Procuradoria-Geral de Justiça em São Luís o 6º Encontro Nacional do Ministério Público, com o tema Pensamento Crítico e Práticas Transformadoras. Veja como foi. O objetivo do evento foi pensar a atuação ministerial diante do contexto de crise democrática, com ameaça ao sistema de garantia e de efetivação de direitos fundamentais criado com a Constituição de 1988. Nós temos realizado, já é um evento característico da ENAMP durante esses anos, para que nós possamos reunir os colegas que se dispõem a ter uma atitude realmente questionadora e transformadora da realidade. A programação era toda voltada para essa reflexão e nós temos certeza que será uma oportunidade de reforçar a legitimidade institucional como advogado da sociedade e defensor dos direitos humanos. O Procurador-Geral de Justiça destacou que o encontro reflete a necessidade da atuação constante do Ministério Público na defesa da democracia. Não existe democracia sem respeito ao cidadão. O cidadão, ele é o eixo central da nossa sociedade. E o Ministério Público tem seu papel de ser essa interlocução entre a sociedade e o cidadão. A abertura contou com a palestra Reflexões sobre o Estado de Direito no Brasil, proferida pelo governador Flávio Dino. Por vezes, infelizmente, quem detém o poder é tentado a fazer mau uso dele, a abusar. E por isso nós precisamos sempre estar atentos e numa atitude reflexiva e ao mesmo tempo ativa de proteção dos direitos das pessoas para que a gente não tenha retrocessos em relação a conquistas democráticas e civilizacionais que o Brasil alcançou nas últimas décadas. Dados do Disque 100 mostram que em 2017, em todo o país, foram 33.133 registros de violação dos direitos de idosos. No estado do Maranhão, foram registrados 1.889 casos. A falta de denúncia é a maior dificuldade para chegar até o idoso vítima de violência dos maus-tratos. Por isso, o Ministério Público do Maranhão lançou a 3ª edição da campanha institucional Idade Não É Nada, Respeito é Tudo, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho. Uma cartilha também foi elaborada e contém informações sobre os tipos de violência, orientações sobre o que diz o Estatuto do Idoso e as penalidades, além de instruções para a realização de denúncias. Sobre este assunto, eu converso agora com a promotora de justiça Gabriele Gadelha, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Olá, Luciana, muito obrigada. Promotora, qual o objetivo dessa campanha Idade Não É Nada, Respeito é Tudo? Bom, o dia 15 de junho foi uma data instituída em 2006 pela ONU, justamente para trazer luz a esse tema, mostrar que a violência contra a pessoa idosa, ela existe e ela não pode ser aceita como algo natural na nossa sociedade. Então, nós há 3 anos começamos a trabalhar realmente sobre essa temática. À época houve até, por uma coincidência que obviamente não foi uma coisa feliz, que foi uma situação muito grave aqui no estado do Maranhão, de uma idosa que era vítima de todo tipo de violência perpetrada pelo próprio filho. E que ganhou repercussão nacional, né? Ganhou repercussão nacional, essa pessoa já foi condenada criminalmente, mas acabou trazendo realmente a demonstração da importância dessa campanha. Então, após isso, nós trouxemos, até mesmo em forma de cartilha, porque nós sempre trabalhamos muito com palestras, com atividades voltadas a idosos e à comunidade. Mas nós sentimos a necessidade realmente de
sistematizar as informações em um documento próprio para ser divulgado amplamente para a sociedade. Então, o objetivo é realmente divulgar a existência dessa data, trazer informações sobre a violência e, principalmente, conscientizar as pessoas da importância da denúncia sobre esse tema. Promotora, quando a gente fala sobre violência, né, com o idoso, muitas vezes a gente remete somente à violência física. O que diz, sob o ponto de vista da lei, o que caracteriza a violência de forma geral contra o idoso? O Estatuto do Idoso, ele traz em seu artigo 19 que a violência é toda ação ou omissão em local público ou privado que traga morte, dor, sofrimento físico ou psicológico. E a Organização Mundial de Saúde, ela traz ainda um acréscimo que eu acho muito importante, que é a quebra da expectativa positiva. Isso é justamente a ideia de que, em geral, a violência sofrida pelo idoso, ela acontece no âmbito familiar. Então, é muito importante essa noção, porque muitas vezes o idoso, ele não tem essa percepção de que aquela pessoa que é tão próxima a ele, de quem ele deveria receber carinho, afeto, realmente essa postura positiva que a OMS traz, na verdade está lhe trazendo coisas diferentes, que seria dor, sofrimento físico, né? A violência física, ela é em geral muito lembrada, muito se diz, não, eu não sou vítima de violência porque meu filho não me bateu, ele não me empurrou. Mas se nós pegarmos dados, né, do Disque 100, dados que nós recebemos no Ministério Público, na Defensoria Pública, a violência física ela aparece em 4º lugar. Antes disso nós temos o abandono, temos a situação da violência financeira ou patrimonial, que também é muito comum, e a violência psicológica. E só então a violência física. Então esses são os tipos mais comuns de violência em que o idoso é submetido? Sim, são essas 4 formas de violência. A negligência, em primeiro lugar. Depois disso nós temos a violência financeira ou patrimonial. A negligência que a senhora fala é quando esse idoso deixa de receber atenção no básico, na saúde, na alimentação? Isso, quando ele, por exemplo, ele não recebe a água adequada, que ser hidratado para o idoso é muito importante, que a desidratação é uma fonte, é uma porta aberta para outras doenças. Sim. Ele perde a imunidade para se curar em uma situação que às vezes seria um simples machucado, mas aquilo cresce de uma maneira muito grande no idoso, então deixar de receber água, não trocar as fraldas quando ele usa a fralda. Sim. Ele quer tomar um banho, ele precisa de acompanhamento, precisa realmente de auxílio de uma terceira pessoa e essa pessoa não dá a ele o banho. Muitas vezes o idoso ficar escondido num cantinho da casa para não incomodar, o isolamento mesmo, Sim. né? Então isso também é uma causa de violência psicológica, porque você acaba por minar a autoconfiança daquele idoso. E o abuso financeiro está bem claro, né? É usufruir desse benefício que o idoso tem, né? Exatamente. E muitas vezes acontece até por instituições, né? Quando se tenta vender um produto que o idoso não quer, mas ele fica naquele receio de dizer não, achar que não está sendo compreendido, ou então achar que realmente ele precisa ficar sem o dinheiro que lhe seria próprio para, enfim, sustentar alguma necessidade que não seria básica de um neto, de um filho, por exemplo, comprar um iPhone e deixar de ter o seu medicamento, ou às vezes piorar a sua alimentação, ir ao médico. Então isso aí sim também caracteriza a violência patrimonial. Existe um perfil desse tipo de vítima e também do agressor? Existe. Em geral, as mulheres são mais vítimas de violência, sobretudo perpetradas, né, no âmbito familiar. Então, em geral, nós temos mulheres, pessoas maiores de 75 anos, com analfabetismo, com algum grau de dependência, porque já tem um Alzheimer, foi vítima de AVC. Então, essa questão da dependência acaba desencadeando um maior ciclo de violência, porque aí aquela pessoa fala assim, não, já lhe disse que não é para fazer assim? A senhora está comendo errado, está derramando tudo. Então, isso são coisas, são frases que são agregadas no cotidiano, mas que vão diminuindo a autonomia, o bem-estar daquele idoso, que muitas vezes, em razão dessa violência que vem de outra pessoa, ela acaba por se colocar em autonegligência. Ela então passa a não querer mais tomar banho, não cortar uma unha, não se alimentar. Então é um ciclo realmente que vai se fechando. E por sua vez o agressor, em geral, como eu falei no começo, é uma violência ainda muito perpetrada no âmbito familiar, né, no seio doméstico, ou pode também ter um vizinho, umas pessoas próximas na verdade, né? Um vizinho que venha a causar esse tipo de violência, o próprio cuidador, quando o idoso precisa levantar ou se sentar e que usa de violência física, que empurra,
que retarda o fornecimento daquele medicamento, da alimentação. Não, tá na hora de dormir, vá dormir, agora é para a senhora dormir, e permite esse isolamento do idoso. Então acaba realmente acontecendo no âmbito de pessoas mais próximas, né? Nós temos também violências perpetradas fora do âmbito doméstico, mas em geral esse aspecto familiar ou de proximidade ainda é muito comum. Promotor, e quem está de fora que presencia uma situação como essa, pode denunciar? Isso é uma pergunta muito importante, porque em geral se pensa, né? É dentro de casa, então eles vão se entender, eu não posso me intrometer. Mas na verdade não. É muito importante que essas informações venham ao conhecimento dos órgãos fiscalizadores, dos órgãos de defesa de direito do idoso. É possível sim trazer à luz essas situações. Os crimes, inclusive, previstos no Estatuto do Idoso são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, se houver o conhecimento, depois o idoso querendo proteger aquela pessoa que, na verdade, lhe violenta, não vai poder encerrar simplesmente a ação penal ou uma investigação que já esteja em andamento. Retirar a queixa. Retirar a queixa, como se diz comumente. Então, sabendo dessa situação, é muito importante levar ao conhecimento realmente dos órgãos fiscalizadores. E onde denunciar quando se tiver conhecimento de uma situação como essa? Nós temos o Disque 100, que garante o anonimato, né, e é um órgão realmente conhecido em âmbito nacional. A ouvidoria do Ministério Público também disponibilizou um canal que é muito fácil acesso, que é o Disque 127. Então basta ligar para 127, que as violações ocorridas aqui no estado do Maranhão vão ser direcionadas pela ouvidoria às promotorias de justiça, a quem couber realmente aquela atuação no caso concreto. Também é possível ir às delegacias. Em São Luís nós temos a Delegacia Especializada do Idoso, mas no interior não temos, então a Delegacia de Polícia Comum, Defensoria Pública, Conselhos de Direito, Conselho Estadual, Conselho Municipal de Defesa do Idoso, também são órgãos próprios para receber essas informações, porque aí existe uma atuação em rede desses órgãos. E o que informar, por exemplo, nessa denúncia? Existe a necessidade de algum tipo de prova específica ou só uma denúncia já pode dar início a essa investigação? Como essas situações acabam acontecendo no âmbito doméstico, às vezes é mais difícil você ter realmente algo para já apresentar de pronto. Sim. Mas o principal é informar quem é a vítima, quem é o autor, o local em que eles podem ser encontrados, o que acontece, é o que? Aquele idoso está sendo empurrado, ele está sendo privado do seu benefício previdenciário, sim, ele fica em situação de isolamento. Enfim, informar de fato o que acontece, se for possível precisar, há quanto tempo, onde essas pessoas moram, onde elas podem ser encontradas, são os principais elementos realmente. O Ministério Público lançou essa cartilha, sim, que tem todas essas informações, essas orientações. E como é, sim, que o nosso público, o nosso telespectador pode ter acesso a essa cartilha? Essa cartilha ela vai ficar disponível na página do Ministério Público, no Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. E basta baixar realmente pela própria página do Ministério Público. E também ela vem sendo distribuída, né? As pessoas que quiserem. Agora nós não temos, os exemplares foram esgotados, mas se quiserem ligar para o Centro de Apoio e pedir a solicitação impressa, nós podemos disponibilizar. O telefone é 3219-1810. Promotora de Justiça Gabriele Gadelha, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada. No próximo bloco, detalhes da campanha Cidadão Consciente e Gestão Transparente, que quer acabar com o acúmulo ilegal de cargos nos municípios maranhenses. É um instante só. Elaborada pelo Núcleo Regional de Atuação Especializada da Probidade Administrativa e do Combate à Corrupção, na EPAC, a campanha Cidadão Consciente, Gestão Transparente foi instituída primeiramente na região tocantina, mas já atingiu grande parte das comarcas do estado. Sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora de Justiça, Naíma Abas, que é diretora da sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Para que o nosso telespectador possa entender com clareza, quais são os objetivos dessa campanha? O objetivo central dessa campanha, que foi idealizada na região tocantina, busca uma atuação preventiva e repressiva também por parte do Ministério Público no combate
ao acúmulo ilegal de cargos públicos e situações de funcionários fantasmas. Então, assim, o objetivo, na verdade, é trazer a sociedade, trazer o poder público para a discussão em torno dessas temáticas que têm sido vivenciadas aqui nas comarcas do Maranhão com muita frequência e identificadas e denunciadas ao Ministério Público quase que diariamente. Isso que eu já ia lhe perguntar, o que motivou o Ministério Público a instituir essa campanha com esse tema? Exatamente. A transparência pública, que veio com a Lei de Acesso à Informação, ela permitiu ao cidadão um maior monitoramento, por exemplo, das pessoas que trabalham no serviço público. Então, hoje, muitos portais de transparência, eles já trazem informações a respeito dos servidores públicos. E na região tocantina, devido à proximidade de muitos municípios e também, inclusive, com o estado do Tocantins, fez com que as pessoas tivessem acesso às informações, a cruzar muitas vezes essas informações de municípios vizinhos e identificar pessoas com 2, 3, 4 cargos públicos e passaram efetivamente a fazer denúncias, ou via ouvidoria ou diretamente na promotoria de justiça, de forma que a gente percebeu que era realmente um problema grave que precisava ser enfrentado pelo Ministério Público. Mesmo que haja esse acúmulo de cargos, por exemplo, no estado do Maranhão e estados vizinhos, não pode, é ilegal. Não pode, porque o acúmulo de cargos é no âmbito tanto estadual, federal, municipal. Então, assim, a pessoa, de fato, que galga um cargo público, ela precisa ter consciência de que, pela Constituição Federal, a regra é você ter um cargo público e a exceção são as exceções às situações previstas na Constituição Federal. Fora isso, em qualquer âmbito da administração pública, seria situação ilegal de acúmulo de cargos. Qual é a realidade do Maranhão quando a gente fala em acúmulo ilegal de cargos? Olha, a cada dia a realidade ela tem mostrado e também com o desenvolvimento de um sistema, de uma ferramenta pelo Tribunal de Contas do Estado, a partir de toda essa demanda que veio do Ministério Público, tem identificado situações muito graves em torno dessa questão. Porque hoje o Tribunal de Contas, ele vem apresentando aos municípios a informação em relação aos seus servidores e situações de acúmulos, de vínculos financeiros que precisam ser melhor apurados. Não é que hoje, por exemplo, todas as informações que chegam ao Tribunal de Contas, onde um servidor tenha mais de um vínculo financeiro, isso significa necessariamente um acúmulo ilegal de cargos. Mas os números são significativos em todo o estado e o que é mais grave, denunciando situações onde uma mesma pessoa tem vínculos com administrações públicas em regiões completamente diversas do estado. E denunciando ou indicando que certamente são situações de funcionários fantasmas. Quais são os impactos, quais são os prejuízos com o acúmulo ilegal de cargos? Bom, os prejuízos são das mais variadas formas. Primeiro, há um comprometimento na qualidade do serviço público, especialmente na área da saúde e na educação, que são as duas áreas onde mais se evidencia. É mais nessas duas áreas? Mais nessas áreas onde a própria Constituição, ela dá uma situação, ela concede uma situação favorável, por exemplo, aos profissionais da saúde e da educação, com a possibilidade de acumularem 2 cargos. Contudo, muitos desses servidores não só acumulam 2, acumulam 3, 4. Então, essa situação se verificou em dois serviços públicos essenciais e que isso tem causado um impacto na qualidade do serviço e também um prejuízo ao erário, na medida em que, em muitas situações onde o servidor ele tem vínculo, ele não chega a prestar um serviço, não chega, às vezes, a sequer frequentar o serviço, o local de trabalho, porque está acumulando cargo em outras unidades, em outros municípios. E aí até. A população fica desassistida, né? Exatamente. O que a gente tem observado é que o próprio cidadão, que é o destinatário desses serviços, tem apresentado essas denúncias ao Ministério Público. Como é que essa campanha é desenvolvida na prática? Somente com a realização de audiências públicas? Como é que funciona esse trâmite? A gente entendendo que é uma questão cultural, na verdade é um problema que sempre existiu, mas que nunca foi tratado, nunca foi olhado de uma forma no sentido de perceber o quanto de impacto isso causa na qualidade do serviço, o quanto de prejuízo causa ao erário, nós optamos por iniciar essas campanhas
mas trazendo a população para consciência a respeito desse problema. Então, geralmente a gente faz uma audiência pública no município, traz os servidores para essa audiência, informa sobre a situação, as medidas que serão adotadas e, na maioria das vezes, o Ministério Público, ele apresenta ao município um termo de adesão, uma minuta de termo de adesão para que o município diga se tem interesse em fazer essa campanha e, a partir daí, os servidores identificados nessa situação são notificados a solucionar a sua situação. Caso isso não aconteça espontaneamente, os municípios têm instaurado processos administrativos para apurar as situações ilegais. Como é que tem sido a recepção dos gestores com essa campanha? Bem positiva, na medida em que a gente sabe que a realidade hoje é de um inchaço nas folhas de pagamento, muitos municípios no limite de despesa com o pessoal e há muitas vezes a falta de controle mesmo dos próprios municípios em torno de uma obrigação que é básica do servidor, que é a frequência ao seu local de trabalho. Hoje a gente está evidenciando que as próprias gestões municipais, na maioria das vezes, não conseguem sequer ter um mínimo de controle e de fiscalização a respeito da frequência do servidor público. Então, muitas vezes o problema ele está na falta de controle e na fiscalização mesmo. De forma que os municípios têm recebido bem a campanha e têm tentado se adequar a essa realidade e somar com o Ministério Público nessa campanha. Uma das ações propostas pela campanha é o cruzamento de dados em folhas de pagamentos. Por quê? Isso, exatamente. Porque, na verdade, como que a gente começou essa campanha no Ministério Público? Nós temos uma ferramenta tecnológica, o BI, e quando a gente soube dessa ferramenta e da possibilidade de um cruzamento de várias informações e de dados, nós, na região Tocantina, primeiro, trouxemos 15 municípios com essas informações de pessoal e mais informações do estado do Maranhão e do estado do Tocantins. E ali, naquele momento, se evidenciou um número muito grande de informações. Ao longo de 2 anos, nós fomos trabalhando essas informações, muitos servidores fizeram opção espontaneamente, outros foram processados e outros estão sendo investigados por situações mais graves, de funcionário fantasma, por exemplo. Mas hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão já fornece mensalmente uma relação de todas as situações aos próprios municípios para que eles administrativamente resolvam as situações. Já é possível apresentar resultados dessa campanha? Sim, eu posso dar um exemplo no município de Imperatriz. Até hoje, depois de 2 anos que nós iniciamos essa campanha, apenas um município, quando realmente o município instalou uma comissão processante de servidores qualificados para exclusivamente cuidar das situações de acúmulo que foram apresentadas pelo Ministério Público, em torno de quase 300 situações que foram resolvidas, o impacto na folha de pagamento ano foram quase 5 milhões em apenas essas situações apuradas no município de Imperatriz. O que a gente observa de fato que o impacto financeiro de uma campanha dessa positivamente para o município é muito grande. E agora, qual seria o próximo passo? Hoje nós temos a institucionalização dessa campanha no estado todo, muitas comarcas e promotores já aderiram a essa campanha e a gente espera de fato que a gente possa mudar a realidade do nosso estado em relação a essas situações. Muito se discute, mas o Ministério Público está perseguindo o servidor, está causando problema para o servidor. Não, nós estamos em cima buscando solucionar situações que são inconstitucionais e são ilegais. Aquelas situações legais, elas são preservadas. O que não dá é para o Ministério Público respaldar situações que uma única pessoa tem vários vínculos com o poder público sem poder trabalhar com qualidade, com continuidade e também preterindo outras pessoas que querem ingressar no serviço público. Na medida em que uma única pessoa, por exemplo, ocupa 4 cargos em 4 municípios, ela está tirando a oportunidade de outras pessoas ingressarem no serviço público. Por quê? Mesmo que o servidor ele não esteja ali trabalhando todo dia, o cargo está ocupado por ele, de forma que nós não
não podemos permitir que outras pessoas ingressem nessa situação no serviço público. Promotora de Justiça Naíma Abas, diretora da sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV e parabéns pelo trabalho. Obrigada. O que o Ministério Público pode fazer no caso de um desastre natural? No caso de desastres naturais, o Ministério Público atua na defesa civil, ou seja, no cumprimento da Lei de Política Nacional de Defesa Civil, buscando a reparação, identificando quais são as causas, se são realmente naturais ou se são causas com provocação humana, e responsabilizar aqueles que, por exemplo, construíram em áreas de risco, que impermeabilizaram o que não podia ser impermeabilizado ou deixaram de manter o equilíbrio de determinadas áreas consideradas de risco. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.